Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estar dando aí a introdução ao MHS. Bom, primeiro para entender o que é o MHS, eu tenho que entender o que é um movimento oscilatório ou um movimento periódico. Bom, um movimento periódico, movimentos periódicos, são movimentos no qual a velocidade, aceleração e posição do corpo se repetem, tá? Então, as grandezas são velocidade, aceleração e a posição se repetem de tempos em tempos iguais. Movimentos oscilatórios são movimentos onde existe alternância de sentido. Ora eu me movo para um lado, ora eu me movo para o outro. Só que eu alterno o sentido mantendo a trajetória. Mantém a trajetória. Beleza, então, o movimento periódico e o movimento oscilatório têm essas características. Existem movimentos que são periódicos e movimentos oscilatórios. Esses movimentos que são periódicos e oscilatórios são definidos através de funções harmônicas, tá? Vamos chamar aqui de funções harmônicas. A gente já vai entender uma dessas funções na primeira aula. O movimento que é periódico e oscilatório, nós vamos chamar ele de movimento harmônico. Tudo bem? E daí então vai nascer o famoso MHS. Eu vou começar a entender agora qual é a função da posição do nosso MHS. Bom, o que é o MHS? É movimento harmônico simples, a definição dessa sigla. Então, eu vou ilustrar para você aqui bem rápido a situação que eu quero analisar. A gente já vai falar também sobre o oscilador massa-mola nas próximas aulas. A função de hoje é calcular a função da posição de um corpo. Tudo bem? Vamos supor que essa massa M está oscilando. Ela oscila até a amplitude mais A e até a amplitude menos A. É como se eu tivesse pego esse bloquinho, comprimido ele um pouco e soltado ele. Quando eu solto esse bloquinho, ele fica oscilando entre A e menos A, onde O seria a posição de equilíbrio, tudo bem? Aqui seria a posição onde ele fica em repouso. Então, o movimento desse bloquinho ele é um movimento oscilatório, tá vendo? Ele tem uma alternância de sentido e na mesma trajetória. E ele também é um movimento periódico. Por exemplo, quando ele passa por esse ponto na volta, por exemplo, indo para a esquerda, ele possui uma mesma velocidade do que quando ele passa por esse ponto indo para a direita, por exemplo. Então eu vou colocar esse bloquinho aqui embaixo, ó. Vou colocar ele aqui. Professor, como que a gente vai conseguir? Esse é o mesmo bloquinho que aqui, tá? Então aqui eu tenho amplitude A e amplitude menos A. E aqui é o ponto O. Tudo bem? Eu tirei a mola para não poluir o nosso desenho. Show de bola? Como que eu posso colocar isso aqui, esse movimento, dentro de uma conta? Como é que eu posso colocar esse movimento dentro de uma equação? Eu posso usar o MCU. Eu coloquei esse círculo marrom. Esse círculo marrom significa o MCU. Por quê? O movimento que esse bloquinho azul ele traça é o mesmo movimento da projeção de um corpo em MCU. Então, se eu pego um corpo em MCU girando numa circunferência de raio A, aqui ó, amplitude A, tá vendo? Eu consigo determinar a equação desse corpo. Veja que a bolinha vai fazendo a volta e o corpinho sempre embaixo dela, tá vendo? É a projeção dela. Então vamos analisar aqui o seguinte. Aqui eu tenho o raio, né? Eu tenho o raio desse círculo do MCU, que na verdade ele é a própria amplitude, mas eu vou colocar aqui R, tá bom? Rzinho, esse raio. Legal? Ali no meio a gente abre um ângulo
que a gente vai chamar de φ, tá bom? É o espaço angular. Legal. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu quero calcular a posição que ele vai estar ali. Quero calcular essa posiçãozinha. Professor, como é que eu faço para calcular a posição que o meu bloquinho vai estar? A posição X ali. Bom, veja comigo o seguinte. Repare comigo que formou-se um triângulozinho. Eu estou supondo que o MCU está acontecendo nesse sentido, ó. Tudo bem? O MCU está acontecendo ali no sentido anti-horário. Veja só. Esse X aqui, esse X, ele é o raio vezes o quê? Vezes o cosseno de φ. Não é? Vezes o cosseno de φ. Só que o raio é a amplitude, não é? A gente não falou que o raio é essa amplitude zona aqui? O raio desse círculo do MCU é a amplitude. Então, eu vou colocar aqui A vezes o cosseno. Bom, você lembra como é que funciona o espaço angular? Bom, o espaço angular no MCU, a gente calcula assim, ó. É como se fosse o espaço inicial mais a velocidade angular do MCU vezes o tempo. Tudo bem? Gente, essa daqui já é a função da posição. A gente já determinou ela. Não existe mais nada para falar. Veja aqui que esse φ0 é o que a gente chama de fase inicial. Tá? A gente chama de fase. Esse ômega aqui, que para o MCU representa a velocidade angular, veja que esse bloquinho ele não está fazendo um movimento circular. O bloquinho não está fazendo um movimento circular. O objetivo do MCU é simplesmente determinar uma matemática por trás ali do movimento do bloquinho. Tudo bem? Então, o objetivo do MCU é determinar a matemática. Então, olha só. Eu não posso falar que esse bloquinho tem velocidade angular. Ele não está girando. Então, é por isso que a gente fala que ele existe uma pulsação. Tudo bem? Tem uma pulsação. Beleza. Então, olha só, gente. A pulsação desse MHS é o ômega. Legal? Vamos lá. Professor, a fase é dada em qual unidade? Bom, a fase é dada em radianos. A pulsação é dada em radianos por segundo. Tudo bem? Professor, como é que isso cairia no exercício para mim? Como é que isso apareceria? Vamos lá, filhão. Vamos ver aqui num exemplo. Pega aqui, ó. Essa equação, ela foi uma equação que caiu na prova da SPSEC, que é uma prova de oficial do Exército, para a galera que vai fazer a prova para Escola Preparatória de Cadete do Exército. É uma prova muito boa para estudar física, por sinal. Tá? E pergunta o seguinte, eu quero que você me dê a pulsação, a fase e o período. Beleza? Aqui é a prova da SPSEC. Eu quero saber a pulsação, fase e período. Isso aqui é perguntado em todos os vestibulares praticamente, quase. Tá bom? Gente, vou reescrever ela aqui para vocês. Ó, posição é 0,08 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes o tempo mais π. Opa! Mais π, botei o mi. Observe comigo que o cara que está sozinho, aqui nessa equação, dentro, ele é a fase, não é? Bom, então a fase é o π. Então, por exemplo, a nossa fase são π radianos. Legal? Pô, qual é a nossa pulsação? A pulsação é o cara que vai acompanhar o tempo aqui, ó. A pulsação é esse cara aqui. É ômega, né? É π sobre 4 radianos por segundo. Só que a gente sabe que vem do MCU. Como é que a gente calcula isso aqui? 2π vezes a frequência. Eu quero saber o período desse MHS. Vamos lá. Se eu quero saber o período, o que eu vou fazer?
ômega vai ser 2π sobre o período. Bom, eu vou ter 4π, perdão, eu vou ter π sobre 4 igual a 2π sobre o período. Legal? Vou cancelar o π aqui, multiplico ali cruzado, o período é igual a 8 segundos. Tudo bem? Então a gente vai escrever aqui, ó, o período T maiúsculo igual a 8 segundos. Se eu perguntasse outra coisa, quem é a amplitude desse cara? Quem é a amplitude? Gente, a amplitude vai ser esse cara aqui, ó. Ele está na posição da amplitude, tá vendo? Então, na verdade, a equação que a gente tem aqui na função da posição, ela serve como uma ferramenta para você extrair os valores, tá vendo? Então, a amplitude, pô, vai ser o 0,08. 0,08. Beleza? Valeu, gente? Então, um forte abraço. Galera, essa amplitude, como é o raio, a gente bota em metros. Beleza? Um forte abraço, espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula de MHS.